Olá! Assista agora. TV Espírita Nosso Lar. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Acompanhe a nossa programação diariamente. TV Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo. Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida em nossa série Relembrando Chico Xavier. Semanalmente fazemos um estudo do livro O Evangelho de Chico Xavier, escrito pelo nosso companheiro Carlos Bacelli. Hoje nós vamos adentrar a frase número 10. Quero lembrar a todos que o nosso programa de hoje, esse estudo que fazemos a respeito do nosso querido Chico Xavier, também é feito em parceria com a TV Espírita Nosso Lar, de Vitória da Conquista, na Bahia. Então, nosso agradecimento ao nosso querido Derni, a todos os companheiros da TV Espírita Nosso Lar, e a todos os companheiros espíritas de Vitória da Conquista, lá na Bahia e região. Então, nós vamos para a vinheta da TV Espírita Nosso Lar e voltamos para a nossa prece de abertura do programa de hoje. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar. Amado Jesus, queremos te agradecer pelo carinho e pela bondade de estarmos aqui mais uma vez, para fazermos este estudo da vida e da obra do nosso querido Chico Xavier. Agradecemos aos benfeitores amigos que nos amparam e nos instruem, em especial ao nosso querido Cairbar de Souza Schutel e ao nosso querido André Luiz, mentores e patronos espirituais do programa Espiritismo e Vida e da Web Rádio Espiritismo e Vida. Agradecer aos companheiros da TV Espírita Nosso Lar e a todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook, aqui pelo YouTube, aqueles que nos ouvem pela rádio e aqueles que terão a oportunidade de assistir a este encontro em outro dia e horário. Sê conosco, Senhor, na noite de hoje, e que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, como eu disse a todos vocês, nós vamos falar da frase número 10 do livro O Evangelho de Chico Xavier, do nosso querido Carlos Bacelli. E a frase diz assim: é uma novidade para muitas pessoas, né? O que nós vamos encontrar nesta frase do Chico, porque é como se fosse um desabafo dele próprio, fazendo aí uma comparação a respeito da sua mediunidade com relação aos inúmeros livros que por ele foram psicografados pelos espíritos, como também o seu trabalho caritativo em favor dos mais necessitados. Então, Chico diz assim: muitos companheiros espíritas nunca puderam entender o meu contato com o povo.
prefeririam que eu ficasse apenas na mediunidade, na produção de livros. Ora, se me fosse dado escolher entre a tarefa mediúnica com os livros e o serviço da mediunidade com os sofredores, eu ficaria com os sofredores, pois também me considero um espírito sofredor. Ficaria com aqueles que me consolariam com as suas dores, dores semelhantes àquelas que eu também sinto. De modo que, embora respeite profundamente a opinião dos confrades, fico com a minha necessidade espiritual. Deus me livre da solidão de um gabinete, onde apenas os espíritos me fizessem companhia. Muito bonito esse desabafo do nosso querido Chico Albacelli, porque ele vem nos mostrar de uma maneira muito clara qual era a grande vontade do nosso querido Chico com relação ao seu trabalho mediúnico. Muitas vezes nós temos uma pressa enorme em descobrir o nosso trabalho mediúnico, descobrir a nossa mediunidade, e nos esquecemos daquele trabalho espiritual, do bem e da caridade em favor daqueles que precisam. Por que os primeiros gritos da criança são de choro? Questão número 384, de O Livro dos Espíritos. Transmissão ao vivo, segunda-feira, dia 9 de dezembro, às 21 horas. Uma realização TV Espírita Nosso Lar. Aproveite e se inscreva em nosso canal no YouTube. Não podemos negar de maneira nenhuma a enorme colaboração que o Chico ofertou a todos nós com relação a esses mais de 500 livros que por ele foram psicografados. As mensagens espíritas e também as cartas consoladoras que foram destinadas aos pais, às mães que foram em busca da sua ajuda para terem notícias de seus filhos, filhas e demais familiares. Não podemos negar o enorme trabalho que o Chico fazia nos asilos, nos orfanatos, nas creches, nas casas de recuperação psicológica, nos lugares onde se mantinham em tratamento os irmãos alcoólatras, aqueles que estavam envolvidos com drogas. Há também o trabalho que ele realizava na cadeia pública de Uberaba e também todo o trabalho envolvendo as famílias carentes na Vila dos Pássaros, à beira do Abacateiro, e também as entregas de Natal que ele realizava juntamente com seus companheiros de Uberaba e de outras localidades. Todo esse trabalho mostra-nos de uma maneira muito abrangente como era importante a atividade do Chico. E há de se lembrar também que, fora tudo isso que aqui mencionamos, o Chico ainda tinha tempo e disposição para responder manualmente às inúmeras cartas que lhe eram enviadas, solicitando um remédio homeopático, solicitando uma orientação espiritual ou mediúnica, solicitando-lhe ajuda na questão da perda de um ente muito próximo e querido. Então vejam que a tarefa do Chico era extremamente enorme
E olha que o Chico, durante um bom período da sua vida, dividia tudo isso juntamente com o seu trabalho profissional. Somente depois que o Chico aposentou-se, ele então pôde se dedicar com mais tempo a todas essas atividades que estavam ligadas à doutrina espírita e à sua mediunidade. Mas esta frase nos chama a atenção porque o Chico sempre tinha uma certa cobrança por parte de alguns companheiros espíritas que acreditavam que a grande tarefa do Chico era exclusivamente a produção de livros, que ele deveria colocar-se o mais tempo possível à disposição dos espíritos amigos para a produção de livros, fossem eles os livros de mensagem, os romances, os livros com um fundo científico, filosófico, enfim, que ele se colocasse sempre à disposição dos espíritos para a produção de livros. E ele deixa claro no final quando diz: Deus me livre da solidão de um gabinete, onde apenas os espíritos me fizessem companhia. Então vejam a ideia que o Chico tinha com relação a essa questão, respeitando a opinião dos companheiros que acreditavam ser esse trabalho o mais importante da sua vida, o mais importante da sua mediunidade. Ele entendia que ficar na solidão, dentro de um gabinete, simplesmente com a presença dos espíritos lhe fazendo companhia, seria para ele uma solidão muito grande. Ele, particularmente, entre a mediunidade produtiva de livros e a mediunidade exclusivamente voltada aos sofredores, ele intimamente, de forma particular, preferia a mediunidade voltada aos sofredores. Então ele deixa bem claro, se lhe fosse possível escolher, ele escolheria a mediunidade voltada aos sofredores. E por quê? Porque ele próprio, ao longo da sua caminhada, ao longo da sua vida, ele se considerou sempre uma pessoa muito sofredora. Não se vitimando pela situação em que vivia, não se vitimando pelas circunstâncias que a vida lhe ofereceu. Mas quando nós pegamos os livros de todos aqueles biógrafos que falaram a respeito da sua vida, nós vamos compreender e ver de uma maneira muito clara que realmente o Chico teve uma vida muito difícil. Inúmeras provas que ele venceu ao longo da caminhada, a necessidade de amparo familiar, a necessidade de uma alimentação mais constante, a necessidade de um trabalho em que lhe desse um sustento financeiro maior, enfim, inúmeras circunstâncias que marcaram o decorrer da sua vida. Então, ele, nessa questão, ele se sentia também uma pessoa necessitada. Até porque ele mesmo diz: também me considero um espírito sofredor. Então, o Chico, de maneira nenhuma, mesmo com o trabalho de produção de livros, ou mesmo com o trabalho de assistência mediúnica aos sofredores, ele mesmo se considerava um espírito sofredor. E nós já falamos aqui em oportunidades anteriores a respeito das outras 9 frases que já foram estudadas desse livro, que
A mediunidade, muitas vezes, ela vem para nós como uma forma de missão. Adquirimos aquele dom orgânico mediúnico para que isso seja uma missão para nós. E essa missão também ela tem por detrás um caráter de recuperação de dívidas anteriores. É muito difícil para nós analisarmos o Chico, o Divaldo, Raul Teixeira, outros grandes medianeiros aí que temos no Brasil e no mundo, até mesmo os companheiros que fazem parte da nossa vida e também possuem a sua mediunidade, é muito difícil nós analisarmos até que ponto tudo isso é uma verdadeira missão, uma missão no sentido verdadeiro da palavra, quando a pessoa, ela, vamos dizer assim, não seja tão sofredora, tão devedora, e aquilo vem simplesmente como uma missão para que ela ampare ao próximo, ou se por detrás daquele suposto trabalho missionário, aquela alma querida também traga algumas reminiscências da vida ou de vidas anteriores, para, através da mediunidade, então, resgatar os seus compromissos. Então, Chico também se colocava na posição de um sofredor. Ele acredita que, ao lado dos sofredores, eles consolariam ao Chico com as suas próprias dores. E quando nós fazemos esse estudo da vida do Chico, se pegarmos aí, como eu disse, todos os livros que foram biografados sobre a vida do Chico, os casos, os acontecimentos, as frases, nós vamos observar que, de uma maneira muito sutil, a vida do Chico se dividiu na produção de livros, usando da mediunidade, e do amparo aos sofredores, usando a mediunidade. Então, já falamos, o Chico já tem mais de 500 livros aí sobre a sua autoria na questão da psicografia, mas livros esses pertencentes aos espíritos superiores. Então, nós vemos que a produção ela foi muito grande. É claro que, até o momento em que Chico desencarna, haviam aí um pouco mais de 450 e poucos livros psicografados. Os outros foram livros que estavam a ponto de serem editados e outros que foram aí pequenas montagens feitas durante a vida do Chico e que acabaram se tornando também livros. Mas nós vemos também, por outro lado, que o Chico também conseguiu realizar o seu trabalho mediúnico com os sofredores. Desde criança, o Chico sempre teve uma preocupação muito grande no amparo e na assistência do próximo. A sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, os seus parentes mais próximos, os companheiros de Pedro Leopoldo, depois os companheiros de Uberaba. O Chico sempre procurava, como eu disse, ao visitar esses locais de maior necessidade, levar um pouco daquilo que ele tinha com relação ao conhecimento da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, para consolar o coração daqueles que necessitavam de ajuda. Levava o Evangelho, em primeiro lugar, consolando a todos, e depois oferecia algo material que fosse benéfico àquelas pessoas que o estavam recebendo. Muitas vezes era uma pequena quantia em dinheiro, uma roupa, um cobertor,
era um calçado, era um alimento, enfim, alguma coisa que amenizasse o sofrimento material daquelas pessoas. E, ao mesmo tempo, o Chico também se beneficiava disso tudo, porque ele ia aprendendo com o sofrimento alheio, quando ele se deparava principalmente com pessoas que sofriam muito mais do que ele, que aquilo que ele estava sofrendo não era tão grande quanto parecia. E vejam como que a lição, a frase, ela traz para nós também uma reflexão muito profunda. Então, vamos deixar de lado a nossa questão mediúnica. Vamos observar apenas o fator de amparo e de assistência aos sofredores. Nós, costumeiramente, por uma questão da vida comum que nós vivemos, temos o costume de reclamar das coisas. Acreditar que os nossos sofrimentos, eles sejam muito maiores do que o sofrimento alheio. E quando nós, de alguma maneira, nos enganjamos em um trabalho caritativo, em um trabalho no bem, não importa se seja espírita ou de um outro segmento religioso, ou muitas vezes um grupo de amigos que se reúne para realizar alguma atividade beneficente em favor de algumas pessoas, quando nós olhamos a necessidade do outro, aquilo começa a tocar a nossa consciência e o nosso coração. Então, nós começamos a observar que a nossa reclamação, o nosso queixume, a nossa indisposição em determinados instantes é injusto. Porque, na realidade, nós estamos à frente de uma pessoa que sofre muito mais do que nós. Nós, muitas vezes, observamos aquela pessoa passando uma necessidade física, a falta de um calçado ou de uma roupa, aquela pessoa passando por uma necessidade financeira porque não tem um emprego, ou passando fome porque não tem um alimento, ou muitas vezes dependendo da caridade alheia para poder se abrigar porque não tem um lar próprio. Então, nós começamos inconscientemente a fazer esse tipo de comparação. Todas as vezes que vamos à prática da caridade e do bem, vamos nos deparando com situações diferentes. E a espiritualidade, muito sábia, além de nos utilizar para que possamos beneficiar o próximo, ela também se utiliza do outro, do próximo, para que a sua vida, a sua necessidade, o seu momento difícil também venha nos tocar o coração. Por isso que muitas pessoas, até mesmo fora do meio espírita, costumam dizer que a caridade que nós fazemos aos outros, na verdade, ela é feita para nós mesmos e não para o outro. Porque se nós não fizermos a caridade para aquela pessoa, Deus, sendo soberanamente bom, justo e amoroso, de alguma maneira, de alguma forma, o universo, Deus, o plano espiritual, irá levar socorro àquela pessoa. Agora, quando nós fazemos a caridade, somos nós os primeiros a serem beneficiados. Primeiro, porque saímos do nosso comodismo habitual. E segundo, porque começamos, como eu disse, a nos deparar com a dor, com o sofrimento que o outro está vivendo. Se formos, então, partir para o lado mediúnico, o nosso lado mediúnico, quando nós começamos aquela
parte de estudo da doutrina e vamos nos envolvendo na casa espírita e, consequentemente, vamos aprendendo a vivenciar a nossa mediunidade, ou muitas vezes as nossas mediunidades, fica-nos a pergunta: qual é a produção que esta ou estas mediunidades estão nos oferecendo? E será que essa produção ou estas produções estão também sendo benéficas para o próximo? Então, muitas vezes a pessoa ela tem uma mediunidade de cura. Ela é uma pessoa que tem um magnetismo muito abrangente, muito forte, como se diz aí na gíria popular. Então, ela tem essa capacidade, através da imposição de mãos, do seu passe, da sua energia magnética e fluídica, ajudar na cura, muitas vezes, de uma doença, de uma necessidade física maior de alguém, ou se não chega ao processo final da cura, ajuda no alívio para aquela pessoa. O que será que essa pessoa que tem esse dom mediúnico da cura, o que ela tem produzido para o outro? A cura e o alívio. Mas o que ela tem produzido para ela própria? Como será que ela trata? Como será que ela vive? Como será que ela sente, pensa, fala, vibra em função dessa capacidade mediúnica que lhe foi dada? Porque todos nós sabemos que a mediunidade é um processo orgânico. E se nós temos uma aptidão orgânica cada vez maior, maior vai ser a aptidão mediúnica que poderemos oferecer aos outros. A doutrina nos ensina isso. Kardec e os benfeitores espirituais nos deixam isso muito claro no Livro dos Médiuns. Então, quando nós olhamos esta frase do Chico, para muitas pessoas, pode parecer que o Chico se coloca naquela posição de coitado, de sofredor, de uma pessoa infeliz, de uma pessoa triste. E é justamente ao contrário. Quando nós analisamos pela razão e pelo bom senso, o Chico está falando do seu coração. Olha, eu tenho duas opções perante a mediunidade que se apresenta em meu corpo físico. A produção de livros e a mediunidade de serviço aos sofredores. Ambas são importantes, mas eu ainda, se pudesse escolher, preferiria a mediunidade de serviço aos sofredores. Porque ele se considerava um sofredor e aprenderia muito com os sofredores. Ele se consolaria mais com os sofredores do que ficar na solidão de um gabinete com a companhia apenas dos espíritos que viriam ditar-lhe os livros daquele momento. E vejam como que essa posição do Chico, ela é muito significativa e muito importante, porque, na realidade, os espíritos, sabendo daquilo que passa em nossa mente, em nosso coração, a partir do instante em que nós nos dedicamos, a partir do instante em que nós nos oferecemos ao trabalho mediúnico, sério, correto,
dentro do nosso tempo e das nossas possibilidades, os espíritos, gradualmente, eles vão nos oferecendo um pouco mais. Então, quando você está no centro espírita estudando, você descobre a sua mediunidade, vamos imaginar que seja a de psicografia. Então, você começa a treinar, você começa a se familiarizar com aquela mediunidade, você começa a estudar de uma forma profunda sobre aquela mediunidade. E todas as vezes que você tem tempo disponível, que você está devidamente preparado para o exercício daquela atividade, os espíritos vão nos analisando, eles vão nos observando. E a cada dia, a cada semana, a cada tempo que nós vamos vencendo com aquele trabalho sério e constante, os espíritos vão abrindo uma nova porta. Então, abre uma porta pequena, depois abre outra porta maior, depois outra maior, depois outra maior, e assim sucessivamente. Nós não ficamos abandonados. Por isso que comentei que o Chico acabou sendo beneficiado nessa questão dos sofredores e da produção de livros, porque com o seu desenvolvimento cada vez maior dentro da mediunidade, o Chico teve a oportunidade de realizar as duas tarefas. Ele produziu livros e consolou os sofredores. E ele foi fazendo isso de uma forma organizada, porque vejam bem, da mesma forma que os benfeitores espirituais vão abrindo novas portas para nós, eles também vão trazendo para perto de nós companheiros encarnados, almas queridas, que vão nos dando sustento, que vão nos dando apoio, que vão nos dando amparo para que o trabalho seja feito. Porque o Chico, ele tinha família, ele tinha trabalho, ele tinha o centro espírita, ele tinha os livros e ele tinha os sofredores. Quando o trabalho acabou, que ele se aposentou, aumentou-se um período maior de horas na sua vida para ele se dedicar a tudo isso que eu mencionei. E outros companheiros foram aparecendo e dando a ele a sustentabilidade necessária para que ele fizesse o trabalho de uma maneira mais equilibrada e sadia. Então, alguns companheiros cuidavam do trabalho para os sofredores. Não era necessário que o Chico corresse atrás da ajuda material para dar aos sofredores. Companheiros se juntavam e levavam a esses sofredores, juntamente com o Chico, a ajuda material. E o Chico entrava com o quê? Com a ajuda espiritual. Porque, na realidade, o Chico não estava apenas acompanhado de Emmanuel. Havia sempre uma pleiade muito grande de espíritos amigos que se aproveitavam daquela oportunidade para dar o passe, fluidificar a água, fluidificar os alimentos, higienizar energeticamente aquelas almas que estavam ali, afastar, quando possível, os espíritos obsessores que se encontravam junto de cada um deles. Então, havia toda uma companhia de trabalhadores encarnados e desencarnados que realizavam a tarefa.
Então, quando nós olhamos para a frase, é a mesma coisa que nós disséssemos para nós: puxa, eu acho tão bacana e tão legal dar passe, mas também gosto de trabalhar no atendimento fraterno. Em determinado instante, como talvez nós não vamos conseguir dar conta das duas tarefas, nós vamos ter que escolher uma. E aquela que escolhermos, ela deverá ser feita de uma maneira correta, justa, equilibrada, racional, que nós estejamos cientes do que estamos fazendo e fazê-la bem feito. Provavelmente, lá na frente, haverá uma brecha nos nossos horários, nos nossos compromissos, e provavelmente, quem sabe, se assim a espiritualidade permitir, um dia nós estaremos ali realizando o atendimento fraterno e conseguiremos conciliar uma coisa e outra. Ou temos uma mediunidade, mas gostaríamos de fazer um trabalho caritativo, por exemplo, de participar da distribuição da sopa ou da confecção que nós vamos fazer da sopa para levar aos necessitados. Não consigo fazer ainda as duas coisas, pois tenho trabalho, tenho família, tenho outros compromissos, então eu vou escolher uma, até o instante em que a brecha vai se abrir e eu vou ter a oportunidade também de realizar a outra tarefa. Então, essa mensagem, ou aliás, essa frase do Chico, que é, na verdade, uma mensagem, sim, ela traz para nós um ensinamento muito significativo e muito importante. Olha, eu produzo livros, mas eu também gosto de trabalhar com os sofredores. Então, por enquanto, qual é a tarefa prioritária? A produção de livros. Então, é a ela que vou me dedicar. E, de repente, com o passar do tempo, com o passar dos anos, eu fui começando também a trabalhar com os sofredores. Porque olha que interessante, no começo do trabalho mediúnico do Chico, ele não tinha tanta procura de sofredores como na parte intermediária e final da sua vida. No começo, o Chico se dedicava muito mais aos livros do que aos sofredores. Até porque o Chico não era tão conhecido, a doutrina espírita não era tão divulgada, havia uma carência muito grande de informações, de livros, principalmente os livros da codificação. E o Chico morava numa cidade muito pequena, no interior de Minas Gerais, que era Pedro Leopoldo. Então vejam que a ida de Pedro Leopoldo para Uberaba mudou completamente a programação de atividade mediúnica do Chico. O Chico já era famoso, já era conhecido no Brasil e até fora do país, já tinha vários livros psicografados, e Uberaba era uma cidade muito maior do que Pedro Leopoldo. Uma cidade muito importante do Triângulo Mineiro. E Chico, então, começa a fazer o trabalho assistencial aos sofredores, quando as suas psicografias, o seu trabalho mediúnico de psicografia é direcionado às cartas consoladoras. O Chico já fazia o livro, mas ele começa com as cartas consoladoras. E foi aumentando o seu trabalho
junto aos necessitados, como eu disse lá no começo, no lar de idosos, no lar de criança, na creche, nas diversas instituições que existiam em Uberaba e em outras cidades próximas. Então, o trabalho mediúnico com os sofredores, ele foi tomando uma proporção cada vez maior. Então, vejam como é preciso que nós nos coloquemos à disposição para fazer o trabalho. Não importa o trabalho que nós estamos fazendo. Nós temos que fazê-lo com amor, com dedicação. Porque todos nós, como o próprio Chico, somos espíritos sofredores, necessitados. Mas nós também temos virtudes, nós também temos acertos. Eu sempre costumo dizer isso em lives, em encontros, em palestras presenciais. Nós nunca podemos nos esquecer que nós também temos virtudes, nós também temos coisas boas realizadas ao longo da vida. Não podemos apenas enfatizar que erramos, que falhamos, que tropeçamos, que caímos. Não. Ao longo da caminhada, nós também fizemos coisas boas. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, observamos que temos bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras, boas ações, boa conduta. Isso é reflexo daquilo que nós trazemos de vidas anteriores. Então, ao receber a mediunidade como uma nova ferramenta orgânica para trabalharmos as nossas virtudes e compensarmos os erros realizados, nós vamos abrindo um leque enorme de oportunidades em que vamos trabalhar a mediunidade, seja ela qual for, e, ao mesmo tempo, trabalhar o nosso bem, a nossa caridade em favor daqueles que mais precisam. Então, é a frase número 10 do livro O Evangelho de Chico Xavier, do nosso querido Carlos Bacelli, que diz assim: muitos companheiros espíritas nunca puderam entender o meu contato com o povo. Prefeririam que eu ficasse apenas na mediunidade, na produção de livros. Ora, se me fosse dado escolher entre a tarefa da mediunidade com os livros e o serviço da mediunidade com os sofredores, eu ficaria com os sofredores, pois também me considero um espírito sofredor. Ficaria com aqueles que me consolariam com as suas dores, dores semelhantes àquelas que eu também sinto. De modo que, embora respeite profundamente a opinião dos confrades, fico com a minha necessidade espiritual. Deus me livre da solidão de um gabinete, onde apenas os espíritos me fizessem companhia. Olha esse final, como traz também um ensinamento muito bonito para nós. De modo que, embora respeite profundamente a opinião dos confrades, fico com a minha necessidade espiritual. Não que a produção de livros não oferecesse ao Chico amparo espiritual. Pelo contrário, muito amparo. Mas o Chico sabia intimamente que ele precisava de uma outra necessidade espiritual, que era o convívio com os mais necessitados, com os mais sofredores, com aqueles que dariam a ele uma visão diferente a respeito do bem, a respeito da caridade e a respeito do Evangelho
de Jesus. Para a gente ilustrar um pouco mais ainda essa frase número 10 de hoje, nós vamos buscar no livro Pão Nosso, psicografia do Chico, editado pelo Emmanuel, no capítulo 13, livro Pão Nosso, capítulo 13, que tem como título Estações Necessárias. E Emmanuel coloca uma passagem que está em Atos, capítulo 3, versículo 19, que diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Livro Pão Nosso, capítulo 13, Estações Necessárias. Emmanuel coloca na abertura uma passagem que está em Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E Emmanuel fala: os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados, junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu, tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isto constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro, lá em Atos, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deve levar a efeito para demandar a seguinte. Muito bonita essa mensagem de Emmanuel, porque todo esse processo é realmente as estações que nós passamos. Então, o Chico também viveu as suas estações. E ele foi se iluminando, ele foi se convertendo, ele foi aceitando, ele foi compreendendo
Tudo isso com o trabalho, tudo isso com a disciplina, tudo isso com o esforço, tudo isso com o estudo para chegar à culminância daquilo que ele fez. A produção mediúnica de livros e a ajuda mediúnica aos sofredores de toda sorte. Então fica aí o nosso singelo estudo desta noite, o Evangelho de Chico Xavier, livro do Carlos Bacelli, é da editora Didier, de Votuporanga, interior de São Paulo, a frase número 10. Quero aproveitar e agradecer aos companheiros da TV Espírita Nosso Lar, de Vitória da Conquista, ao nosso querido Derni, que é esse companheiro nesse trabalho de relembrarmos o trabalho, a obra e a vida do nosso querido Chico Xavier. Aproveito e convido a todos vocês, amanhã, às 20 horas, teremos aí o nosso webinário espírita. Amanhã estaremos recebendo o nosso companheiro Adelvair Davi, lá do Grupo Espírita Beneficente Maria Dolores, de Jales, aqui no interior de São Paulo. O nosso querido Davi, o meu xará, vai falar sobre a vida e obra de Maria Dolores. Um espírito que muito pouco se fala, muito pouca gente conhece, mas que tem uma vida e uma obra maravilhosa. Então, amanhã, às 20 horas, no nosso webinário espírita, o nosso companheiro Adelvair Davi vai falar sobre a vida e a obra da nossa querida Maria Dolores. Aproveito a oportunidade para convidá-los para conhecerem a nossa programação semanal, todas as noites, aqui no nosso canal do YouTube, e também convidá-los para que conheçam a nossa programação diária, 24 horas por dia, da Web Rádio Espiritismo e Vida. Desejo a todos um bom descanso, um bom final aí de semana, né, que ainda se estende amanhã e sexta-feira, e um final de semana abençoado, com muita luz, com muita paz, e que o Divino Mestre Jesus, através da sua misericórdia e da sua bondade, ampare o nosso país, o nosso planeta e, principalmente, a todos aqueles que se encontram em situação de sofrimento e de necessidade. Que Jesus, através dos seus trabalhadores mais próximos, possa amparar a todos, dando-lhes muita alegria, muito amor e muita paz. Uma boa noite a todos. Nos vemos então amanhã, às 20 horas, no nosso webinário espírita. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até amanhã. Oi, queridos e queridas. Sejam todos bem-vindos à TV Espírita Nosso Lar. Se gostou da nossa programação, compartilhe nas suas redes sociais. Olha, aproveite e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Venha nos ajudar a divulgar o Espiritismo pelo mundo. Desde já, muito obrigada.